De final, Rony garantiu a vitória alviverde sobre o Botafogo. Tá aqui no telão pra gente conferir, Elia. Desencantou, hein? Não, o Rony joga muita bola. Tem um amigo meu que fala, é impressionante, o Rony tem 1,65 m de salto alto e como faz gol de cabeça, né? Como faz gol de cabeça. Por quê? Porque se posiciona muito bem. Ontem foi uma partida, primeiro um belo toque, lindo toque do Mike, e mais uma grande sacada do Abel Ferreira. Porque se tem um cara que sabe jogar de maneira diferente contra adversários diferentes, esse é o Abel Ferreira. Outra coisa, foi um time de um protagonista só, foi o caso do Palmeiras, que já era protagonista no primeiro tempo. Mas e aí, olha, tava com um jogador a mais desde o início. Não vamos... Com 38 minutos, 38, até os 38, o Palmeiras já era protagonista até o Matheus Costa ser expulso. E quando ele é expulso, o que acontece? Aí esse protagonismo do Palmeiras fica ainda mais avantajado. O jogo terminou 1-0, mas poderia ter sido 4-5. O goleiro do Botafogo foi muito importante para que esse resultado fosse apertadinho. Mas o que conta nessa história, Palomita? O quê? A bem da verdade, o que conta é o seguinte: esse time que está estampado na tela do Show do Esporte é o grande protagonista do futebol do estado de São Paulo. Ah, então você está falando que pintou o campeão. O campeão pintou desde que começou. Dia 1º de... Você lembra quando foi o dia 1º de janeiro, não? Sim, 1º de janeiro, lembra que você passou o Réveillon? Ah, eu tava lá, cadê a música? Baladão, tava lá no baladão, tava lá tocando, macetando. Pois é, nesse 1º de janeiro já pintou o campeão. E é hipócrita a ideia de dizer... que o Palmeiras não é protagonista principal desse campeonato. É hipócrita, e quem não fala isso está fazendo tipinho, está tentando se resguardar, está tentando esconder um pouco o leite para falar que, olha, eu não vou me colocar nessa situação que eu posso me complicar. Eu não posso me complicar com nada. A essa altura da vida, são poucas as coisas que podem me complicar e dependem de mim. Então, eu, em tese, se Deus estiver do meu lado como tem estado, eu não vou me complicar. Diante disso, o Palmeiras é o protagonista desde o primeiro dia do ano. O Palmeiras é o time mais qualificado desde o primeiro dia do ano. O Palmeiras é o time mais estruturado desde o primeiro dia do ano. O Palmeiras é, pelo 3º ano consecutivo, o time que termina no primeiro lugar na fase de grupos. 3 anos seguidos, o Palmeiras pode conquistar o título de tricampeão paulista, coisa que não acontece desde 1932, 33 e 34. Então, é o seguinte, o Matheus Costa foi expulso, facilitou um pouco mais a vida, facilitou. Mas com o Matheus Costa, o seu Matheus Costa, o Palmeiras iria ganhar, iria terminar em primeiro. Louve-se, hein, daqui a pouquinho falaremos do Santos, mas louve-se o trabalho do Santos. Mas o fato é, protagonista, sabe como é que é? Aquele foco, como é que é? Você é do tempo de Irmãos Coragem, não? Não, Irmãos Coragem a primeira, não, né? Teve duas, né? Duas versões? Não, só uma. Irmãos então, Coragem era Tarcísio Meira, Cláudio Cavalcante e eu esqueci o terceiro. Eles faziam um jogador de futebol. Esqueci o terceiro, só o mais antigão que vai lembrar aí o terceiro. Mas eram 3 irmãos com Glória Menezes e tal. E o Tarcísio Meira era o grande protagonista, que era o João, que descobriu o diamante e tal. Sabe quem é que é o protagonista? Você sabe quem é que é o protagonista do Irmãos Coragem? Do Palmeiras do futebol? Coragem. É o Palmeiras Coragem, não tem jeito. Entendi. Você acredita em bruxas? Pero que las hay. Esse é o ditado, né? É o seguinte, o Palmeiras, ele classificou as quartas de final de forma antecipada pela 3ª temporada consecutiva. Nas 2 campanhas em que avançou antecipadamente, o Alviverde saiu com o título. E vai sair de novo. Quer dizer, acho que vai. Acho que vai. Daqui a pouco a gente vai falar mais do Verdão em detalhes, também destrinchando sobre a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Placar de 1-0, gol do Rony lá na Poçante Arena Barueri, em que, mais uma vez, o público do Palmeiras comparece em péssimo número, haja vista que é um estádio que não tem em nada a cara do torcedor do Palmeiras, que está acostumado com o Allianz Parque. O programa de sócio-torcedor para quem vai a Barueri não dá nenhuma vantagem para o torcedor. Os ingressos não são tão acessíveis assim, para um lugar de uma estrutura que, infelizmente, hoje, para a exigência, né, de um futebol de alto nível, e principalmente também pelo costume
do torcedor do Palmeiras tem poucas facilidades, então é lógico que é um estádio que nunca vai cair na graça do torcedor alviverde, mesmo que a presidente do Palmeiras ache que lá é o lugar perfeito para o Palmeiras jogar quando o Allianz Parque não estiver à disposição. Mas tirando isso, né, o que teve de importante no jogo diante do Botafogo, uma partida que foi muito ruim, uma partida sonolenta. Aliás, o Palmeiras tem feito partidas bem sonolentas nesse Campeonato Paulista. Tudo bem que é a melhor campanha, 29 pontos conquistados, o Palmeiras que não perde, inclusive, em primeira fase de Campeonato Paulista há 3 temporadas, vem numa sequência nesses últimos campeonatos sem perder jogos nessa primeira fase. É importante porque dá vantagem ao Palmeiras sempre de avançando as decisões, como fez nessas competições, de decidir sempre os jogos em casa. Então isso tem algo de positivo a se ressaltar, mas não dá para fechar os olhos para o que é o desempenho, né? Uma coisa é resultado, ele é importante, mas desempenho também é justificável a partir daquilo que o Palmeiras precisa daqui para frente, que é uma evolução dentro da dificuldade que ele for encontrar mediante não só as competições como o próprio Campeonato Paulista, mas aquelas em que outras equipes tão fortes ou que possam ser melhores que o Palmeiras, né, e que vão exigir dessa equipe muito mais criatividade, coisa que hoje a gente não vê. É um Palmeiras travado, é um Palmeiras que depende muito da construção dos laterais, uma equipe que vive de muitos cruzamentos para a área, um time que pensa pouco o jogo. Por exemplo, na partida deste sábado contra a equipe do Botafogo, o Endrick e o Zé Rafael não estavam em campo, ou seja, um Palmeiras que teve menos controle de meio campo e menos possibilidade até de roubar a bola com mais velocidade, poderio de marcação e também de chegada à frente como dá o Zé Rafael e, obviamente, menos poder de finalização com o principal atacante que hoje, ou um dos atuando no futebol brasileiro, que é o Endrick, né? Um jogador muito letal, um jogador muito importante, um jogador de destaque, né? Que infelizmente já está de malas prontas para a equipe do Real Madrid. Então o Palmeiras teve menos, né, jogadores capazes de assumir essa condição de protagonismo e com isso, obviamente, o time acabou esbarrando na marcação da equipe do Botafogo até aproximadamente o meio para o final do primeiro tempo. Porque aí aconteceu um lance crucial, um lance que mudou um pouquinho só o rumo da partida. Não muito, porque o segundo tempo também se estendeu de forma muito gradativa por parte do Palmeiras, mesmo que ele tenha feito o gol dele através do Rony de cabeça no cruzamento do Mike na etapa final. Mas, no primeiro tempo, um lance que, claro, ele foi bastante significativo. A expulsão do zagueiro Matheus Cunha da equipe do Botafogo num lance em que ele puxa a camisa do Rony, que estava em domínio de bola, não com o domínio de bola, e partir em progressão ao gol, né? Segundo a regra, quando o jogador tem o domínio de bola, ele está diretamente com esse zagueiro, né? Num mesmo lance, o zagueiro não disputa a bola, e sim, ele faz uma falta nesse jogador que está com a bola dominada, quando essa é a regulamentação daquele momento, quando é o lance que ocorre, a FIFA exige que o jogador seja expulso. Na minha visão, não era o caso. Por quê? Mesmo que o jogador do Botafogo tivesse puxado a camisa do Rony, ele não tinha, na minha visão, o domínio total da bola. E ainda teve um agravante nesse lance, que para mim ele se torna ainda mais equivocado. Tinha um outro zagueiro do Botafogo, né, que estava dando a condição ali de fazer a chamada cobertura, e por isso impediria o Rony de estar diretamente em progressão ao gol, sem nenhuma interferência, como manda a regulamentação da FIFA, caso haja uma falta sem disputa de bola. Então, portanto, o lance para mim foi beneficiado em favor do Palmeiras. A expulsão foi equivocada. Errou o árbitro do jogo em ter colocado para fora o zagueiro Matheus Costa da equipe do Botafogo, que, repito, fez a falta no Rony. Era para um cartão amarelo, mesmo que não houvesse a tal da disputa de bola. Porém, por que não o cartão vermelho deveria ter sido aplicado? Porque, para mim, o Rony não tinha o controle e o domínio total do lance e havia um outro elemento, um outro zagueiro do Botafogo que daria a chamada cobertura, o que não se caracterizaria, para a equipe do Palmeiras, ou no caso o Rony, um lance chamado de clara e iminência chance de gol. Portanto, erra o árbitro e aí com essa expulsão,
A zaga da equipe do Botafogo fica mais vulnerável, o Botafogo passa a dar mais espaços para o corredor direito do Palmeiras nas descidas com o Mike. O Flaco Lopes passou a abrir um pouquinho mais o jogo sem destaque. Aliás, ele perdeu 2 gols absurdos hoje contra a equipe do Botafogo. Não funcionou. A fase do Flaco Lopes aí nesses últimos jogos não tem sido das melhores, pelo menos nesses jogos recentes aí contra o próprio São Paulo e também, claro, contra o Botafogo ele passou em branco, né? E aí, com isso, o Rony passou a ser o centroavante de ofício, aquele cara mais brigador, aquele cara que se mete mais na área, com muito mais, de forma mais incisiva, e no cruzamento o Mike nasceu o único gol do Palmeiras no jogo. De resto... Bom, galera, é isso aí, rapaziada. Como vocês viram aí, eu não estou em casa, mas como diz aí, né, as regras, comunidade, a gente tem que estar aparecendo e reagindo ao vídeo, né? Vitória do Palmeiras. Assim, eu vou falar a verdade. Palmeiras ele não perde desde novembro do ano passado, não perde. Mas eu não consegui achar um jogo do Palmeiras aqui que a gente pudesse falar, nossa, Palmeiras arrebentou nesse jogo. Se é pela necessidade ou não, não dá para saber. Eu sei também que o áudio tá ruim, tá, pessoal? Não tem como mesmo eu melhorar esse áudio aqui agora. Aí só quando eu chegar em casa mesmo. E eu sei que a maioria também não quer ver eu falar, né? Quer ver? Mas como eu disse, é o protocolo aqui da plataforma. Eu, sinceramente mesmo, galera, não achei um jogo do Palmeiras aqui que pudesse encher os olhos. E assim, o Paulista é um campeonato difícil? É, galera, é um campeonato difícil. Mas assim, não perde desde o ano passado. Tem todos os méritos e tal. Tem muitos méritos o Palmeiras, né? Mas vamos lembrar, né? São adversários de Série C a Série B. Não sei se tem alguém aqui da Série D, né, que o Palmeiras enfrentou. Vamos ver aqui os resultados. O resultado é Série B, eu acho que é a Portuguesa. O Mirassol tá na Série B. Deixa eu ver o São Bernardo aqui. São Bernardo. Deixa eu ver. Série C. São Bernardo, time de Série C. Santo André também deve ser um time de Série C, né? Dá uma olhada aqui. Série D também. Santo André, Série D. Ituano. Ituano, Série B, quase subiu para a primeira divisão. Não tem aí um adversário assim que a gente possa, poxa vida, hein? Jogo difícil. Os jogos são realmente difíceis, né? Não dá para não falar que não são, mas mesmo sendo jogos difíceis, eu acho que o Palmeiras tinha que ter perdeu o gol, a bola não quis entrar, mas tinha que ter um domínio maior, né? Pelo menos é o que eu acho, tá, pessoal? Tinha que ter um domínio maior do jogo, umas chances mais claras de gol, porque o Campeonato Brasileiro já vai começar agora. Eu posso também estar equivocado, né? Pode ser que o Palmeiras chegue no Campeonato Brasileiro e dê aquilo que é necessário para o campeonato. Pode ser que o Palmeiras está dando o que é necessário para o Campeonato Paulista. É sempre uma dúvida, né, que fica. Vamos torcer aí para que seja apenas por ser esses jogos, né? Que o Palmeiras, o único clássico que ele venceu foi o Santos, né? 2-1. E foi um jogo bem, sim, não achei um jogo fácil, né? Era para ser um jogo fácil, mas não foi. Um jogo bem pau a pau mesmo, bem parelho. Palmeiras chutou pouco no gol do Santos e já contra o Corinthians contra o Corinthians, acho que foi o melhor jogo, né? Palmeiras fez o melhor jogo contra o Corinthians, mas aí em 2 bolas, em poucos minutos, o Corinthians foi lá e conseguiu. Mas se a gente olhar para a estatística,
bem parelho também, estatística do Palmeiras contra o Corinthians, contra o São Paulo 2 vezes, o Palmeiras não venceu nenhum dos dois clássicos. E no Campeonato Brasileiro, os adversários serão nesse nível de São Paulo, Corinthians, não vou nem dizer Santos, né? Porque Santos está na segunda divisão, mas o único clássico que o Palmeiras venceu foi o Santos. E se a gente for olhar para um outro time que tem condições de ganhar todos os títulos também, junto com o Palmeiras, não descarto, o Palmeiras ainda tem a condição de levar os títulos maiores pesadões aí, é o Flamengo. O Flamengo não sofreu gols. O time titular do Flamengo nem gols sofreu, né? Não tem, eu acho, tem um ou dois times carioca lá, né? Eu acho que tá na Série B, mas o resto também é tudo de Série C, é óbvio, né? Mas o Flamengo venceu bem 2 vezes o Fluminense, atual campeão da Libertadores. E venceu bem, cara, venceu bem, mas foi um bem assim que ontem eu vi, tava assistindo o jogo, o Fluminense não deu um chute no gol do Flamengo. Né? Um chute com o Fluminense. Tipo, o único jogo desde o ano passado que o Fluminense não tinha dado um chute no alvo. Então, por essas estatísticas aí, se elas permanecerem, o Palmeiras vai ter que melhorar bastante para bater de frente aí, eu acho, com o Flamengo. Claro que é uma prévia, claro que não, né, que é só algo imaginário, não quer dizer muita coisa, né, pessoal? E vamos ver, né? Vamos ver quando começar mesmo de verdade os campeonatos. Até o momento, de todos os times que estão jogando seus campeonatos, que eu acompanho, até o momento, únicos times aí são Flamengo, que eu acho que é para ficar de olho, Vasco e o Palmeiras, né? De resto, não tô vendo ninguém jogar um futebol legal. Ninguém, nem o Atlético Mineiro, nem o Fluminense também, né? O Fluminense ganhou a Copa Recopa, né? Assim, o Fluminense ele não conseguiu jogar. Eu assisti jogo do Fluminense contra o jogo da Recopa, que o primeiro jogo foi horroroso. Era o time lá, como é que é o nome do time? Del Valle, não, Universidade Católica, era para eles ter matado o jogo lá na altitude, né? Não matou o jogo lá. E o jogo no Maracanã, um jogo mal ou menos, mas o Fluminense mereceu vencer. E o jogo dos jogos do Vasco também, o Vasco tá jogando bola, tá jogando bola. O Vasco mereceu ganhar do Flamengo. O Vasco ganhou do Fluminense, só que foi um roubo tão grande que eu nunca vi igual, que o juiz, a arbitragem realmente roubou o Vasco de um nível absurdo, né? O Palmeiras, para mim, era para ter perdido esse jogo do São Paulo aí, né? Tá, não tá, não sei. Vamos ver, né, pessoal? Vamos ver, ainda é um ponto de interrogação. Vamos ver quando começar de verdade. Lembrando que todos os anos, todos esses anos aí, o Palmeiras tem começado nessa pegada, sem fazer força, e chegou de novo, né? Sem fazer força é o primeiro, ou tá fazendo força, não sei se tá fazendo força ou não, mas em todos os anos, quando começou a valer de verdade mesmo, o Palmeiras foi lá e ganhou o Campeonato Brasileiro nos 2 anos seguidos. Fato é que ano passado ninguém mereceu ganhar o Campeonato Brasileiro, né? O Palmeiras ganhou porque caiu no colo, né? Mas, um time ninguém mereceu. Ninguém. Nem Flamengo, nem Palmeiras, nem Galo. Se tinha um time que eu acho que poderia ter merecido pelo elenco, por onde veio, era o Grêmio. Só que também, no final ali, desgastou. Vamos ver o que vai ser desse campeonato. Para mim, vai ser o mais difícil de todos os tempos.